Boa tarde. Para quem está vindo pela primeira vez, a Ana Carolina e a Carolina, né? O nosso grupo de estudos aqui da AGE Franca, nós estamos estudando essa obra aí, Direito e Espiritismo, tá? O grupo aqui é de estudo, tá? Não é daquele formato de palestra, cada um vai ler um pouquinho, nós vamos fazendo pausas para discutir o assunto, tá? Cada um pode dar a sua opinião. Do lado de lá tem um microfone daí. Então nós vamos ler um pouquinho, vamos parar, vamos fazer reflexões, tá? A ideia é estudar o texto e aproveitar o máximo possível, né, do que o autor quer dizer, fazer críticas, trazer casos práticos também, né, para a gente estudar. E muito bom que vocês tenham vindo. Tomara que continuem participando com a gente, tá? Mais vezes. Vamos, antes de mais nada, né, fazer a prece inicial, pedindo a proteção dos nossos amigos espirituais, que certamente já prepararam esse evento de hoje e nos inspirarão, com certeza, para que possamos aprender ao máximo, né, do que está contido nesses textos, né, que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa atividade prática no trabalho, né, que tenhamos o apoio do nosso Mestre Jesus também, que possamos ter um profícuo trabalho aqui nesta tarde de hoje. Agradecemos pela oportunidade do trabalho e estudo e esperamos contar com a ajuda dos nossos benfeitores espirituais. Assim seja. Bom, vamos lá então direto, todos com o livro, né? Ao nosso texto. O texto de hoje é de Direito de Família e com certeza o Direito de Família eu acho que é o ramo de direito que mais precisa de ciências auxiliares, né? Do Direito de Família, o advogado, o juiz ou o promotor não pode abrir mão de forma alguma do psicólogo, da assistente social, né? Enfim, das ciências auxiliares, né? Porque só a lei, puramente a lei seca, né, ela não consegue solucionar todos os problemas, né? Eu acho que é o campo mais fértil do direito para o espiritismo atuar. E nós vamos poder perceber nesse texto aqui, que fala de casamentos, né, de outras questões do direito de família, como o espiritismo pode ser atuante, né, nesta área do direito de família. Então vamos... Donald, chegou na hora. Como é que você está? Senta aí. Então vamos começar a ler agora. É na página 31. O texto de hoje, então, é de uma juíza de direito que ela atua na comarca de Barretos e ela se chama Mônica Senise Ferreira de Camargo. Ela atua lá na vara da família e sucessões. E ela trata hoje da postura espírita diante dos conflitos domésticos, composição, conciliação ou repressão. Pergunta-se ao operador do direito, calejado nas lides de família, qual a postura espírita diante dos conflitos domésticos? Recomenda-se a composição, a conciliação ou a repressão? Para que possamos responder essa pergunta, necessário primeiro que consultemos as obras básicas da codificação espírita, notadamente o Livro dos Espíritos, 1857, e o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, ambos escritos por Allan Kardec. Aprendemos em O Livro dos Espíritos a existência das leis divinas ou naturais em oposição às leis humanas. Na questão 614, Kardec nos ensina que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz
somente quando se afasta dela. Aí ela faz um resuminho das leis naturais, né? A primeira, lei de adoração, é a elevação do pensamento a Deus, meio pelo qual o homem se aproxima de Deus. Livro dos Espíritos, questão 649. Segunda, lei do trabalho. Em sendo uma lei natural, o trabalho é uma necessidade, consequência natural de sua natureza corporal. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio para exercitar sua inteligência. Livro dos Espíritos, questões 674 e 676. Lei da reprodução. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. Livro dos Espíritos, questão 686. Lei da conservação. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que têm, por isso, instintivamente esse sentimento. Livro dos Espíritos, questão 703. Quinta, lei da destruição. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamamos de destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Livro dos Espíritos, questão 728. Sexta, lei do progresso. O homem tende à perfeição, liberta-se do estado natural, a infância da humanidade, pelo progresso e pela civilização. O homem se aperfeiçoa à medida que melhor compreende e pratica as leis divinas ou naturais. 7. Lei da igualdade. Todos os homens são iguais, submissos às mesmas leis da natureza. Nascem com as mesmas fraquezas e estão sujeitos às mesmas dores. O corpo do rico é igual ao do pobre. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante Deus. Livro dos Espíritos, questão 803. Oitava, lei da liberdade. A liberdade é uma lei natural, porém o estado de liberdade absoluta somente poderia ser desfrutado por um eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e nenhum deles tem mais liberdade absoluta. Livro dos Espíritos, questão 826. Lei de justiça, amor e caridade. O sentimento de justiça é natural. Ele consiste no respeito aos direitos de cada um. Livro dos Espíritos, questão 875. A justiça, para ser perfeita, tem que estar sempre associada ao amor e à caridade, definindo-se esta como sendo benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, questão 886. 10. Lei de sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Livro dos Espíritos, questão 766. O isolamento é contrário à lei natural. Os homens procuram a sociedade por instinto, para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Livro dos Espíritos, questão 767. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho. Eis porque precisa se relacionar com outros homens. Mensagem constante do Evangelho. Oi, você veio participar do grupo? Senta aqui. Não, aqui é porque a gente vai falar no microfone, todo mundo vai participar aqui. Pode vir aqui. Passa um livro para ele, mostra a página que a gente está estudando. Como é que é seu nome? Luiz. Luiz é do direito, advogado. Então, Luiz, a gente está nesse grupo nosso, nós somos da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, esse é um braço da AGE São Paulo, é um núcleo de Franca, sabe? Então nós nos reunimos para estudar essa obra aqui, Direito e Espiritismo, tá? Não é um formato palestra, nós vamos fazendo interrupções da leitura, cada um pode dar sua opinião, discutir, a ideia é estudar mesmo, tá? Ouvir a opinião de todo mundo, então você fica à vontade, tá? Para participar, seja bem-vindo ao nosso grupo, tá?
Bom, então ela fez um resumo das leis naturais. Eu acho que, pelo que deu a entender pela primeira passagem, é que a origem dos conflitos, né, está exatamente no fato do homem se afastar do cumprimento dessas leis naturais, né? Aí ela continua lá, ó, mensagem constante, no 32, mensagem constante do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, item 10, atribuído a um espírito protetor. Bordeaux, 1863, afirma que o homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. O progresso é uma necessidade do homem, e os laços sociais são necessários ao progresso. Os laços de família estreitam os laços sociais. Deus quis que os homens aprendessem a se amar como irmãos. Livro dos Espíritos, questão 774. Não obstante a lei do progresso seja uma lei natural, nem todos os homens progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Assim, os mais avançados ajudam, pelo contato social, o progresso dos outros. Livro dos Espíritos, questão 779. A família é, assim, uma das consequências do estreitamento dos laços sociais, com vistas à ajuda mútua e ao progresso comum. Atende a uma finalidade bastante clara: conceder a um grupo de espíritos a oportunidade de ajustamento recíproco. É um instrumento fomentador do progresso, uma vez que a oportunidade de desenvolvimento das faculdades pelo contato social se inicia no ambiente doméstico. Como são formadas as famílias? Há duas espécies de famílias. Bom, até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma a fazer dessa primeira parte aí, das leis naturais e de que o fato de vivermos em sociedade é uma bênção, né? É onde a gente vai poder evoluir, né? Bom, eu achei interessante. O foco que a autora dá é justamente posicionar, né, os conflitos domésticos, que ela não chegou a entrar ainda nesse tema, né, mas que ela procura até esse momento definir a situação da família, não de uma forma jurídica, mas diante da doutrina, ou seja, qual que é o entendimento desta juíza da família em relação à doutrina. Faz aí uma colocação acerca das leis naturais, que a família é um agrupamento natural e que, portanto, deveria obedecer a essas leis naturais ou divinas. E coloca uma visão de família, no meu entendimento, que a maioria das pessoas não tem. Eu acredito que depois, no desenvolvimento das nossas discussões, nós acabaremos entendendo que o que falta é essa compreensão espiritual da família, não é? E não apenas essa noção de uma composição, apenas um agrupamento de pessoas agrupadas por laços corporais. Então, assim, a definição que me chamou a atenção e que se volta para essa definição espírita é justamente essa, né? Afinal de contas, qual que é a finalidade da família? É conceder a um grupo de espíritos a oportunidade de ajustamento recíproco. É um instrumento fomentador do progresso, uma vez que a oportunidade de desenvolvimento das faculdades pelo contato social se inicia no ambiente doméstico. Então, eu acredito que
Nesse primeiro momento, ela não entrou ainda nas questões de conflito, enfim, apenas estão fazendo definições e procurando demonstrar o conceito de família para a doutrina, ou seja, segundo a visão da doutrina. Legal. Alguém quer mais falar alguma coisa sobre esse aspecto? Vai lá, Raquel. E conforme ela mesma fala aqui, né, a lei natural é a lei de Deus. Isso. Né? E que é a única verdadeira para a felicidade do homem. E a gente é infeliz quando a gente sai fora da lei de Deus. Né? Que a lei é natural para que a gente aplique mesmo junto ao nosso lar as pessoas que vieram junto com a gente, né? Então, fora dessa lei realmente é mais complicado. Aí começam os conflitos, né? Pode ficar, eu pedir a você, Raquel, que continuasse aí com a leitura, né? Agora ela vai entrar lá na como são formadas as famílias, né? Há duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais, nas quais os membros se unem por laços de simpatia e comunhão de pensamentos antes, durante e após a encarnação. E as famílias por laços corporais, nas quais os membros se unem por laços de sangue. Nessas últimas, formadas por laços consanguíneos, poderemos encontrar espíritos afins e espíritos não afins, que são ali reunidos por mecanismos da justiça divina e da lei de causa e efeito. Espíritos afins. A reunião numa mesma família expressa laços de simpatia anterior e serve de meio para a consolidação de laços de afinidade espiritual. O lar é considerado um templo, um meio de exaltação do amor que os une. Espíritos não afins. São reunidos numa mesma família em decorrência de laços de antipatia anterior, servindo como instrumento de reajuste. O lar não se torna um templo, mas um cadinho purificador, onde deverão ser transmutados os sentimentos negativos em laços de afeição e respeito, e por isso se torna local de rudes provas e dolorosos testemunhos. O espírito se prepara para uma nova encarnação, tendo em vista duas necessidades básicas e evolutivas. Uma, leve em conta a bagagem evolutiva conquistada nas diversas encarnações, qualidades, defeitos, erros e viciações. E a outra, o potencial futuro a ser desenvolvido a partir das conquistas atuais. Cada espírito, pois, renasce no meio mais propício ao seu desenvolvimento interior, com um programa de vida traçado no mundo espiritual, que provavelmente deve estar escrito nessa Educação do Espírito, né, por Walter de Oliveira Alves, em 1997, na página 64. A família consanguínea é, portanto, a oportunidade que o indivíduo tem de exercer o aprendizado da máxima do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu anteriormente e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, 20ª edição, na página 107, ensina que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam neste instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no
infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Questão 175. Pode prosseguir? Alguém quer comentar um pouco aí sobre a questão dos espíritos afins, espíritos não afins, né? Porque às vezes a gente assim, sempre questiona, né? Nossa, mas por que eu estou vivendo esse momento? Por que essa pessoa está junto de mim, né? Então, é para a gente poder repensar nas nossas atitudes naquele momento, que é a oportunidade que nós damos de regenerar, né? De melhorar espiritualmente essas afeições que a gente aqui hoje se encontra e acha que não é bom. Porque é muito fácil a gente ser bom com quem a gente gosta e com quem é bom para a gente, né? Mas que a gente repense naquele momento que nem sempre é assim, né? Que a gente aproveite a oportunidade de estar regenerando as nossas atitudes com as pessoas que às vezes a gente acha que não é tão bom e que a gente não gosta tanto. Que a gente é obrigado a conviver, né? Nasceu naquele ambiente, né? E eu nunca vi mesmo ninguém dizer que não teve problema com algum membro da família, né? Essa família perfeita só de espíritos afins não existe, né? Não teria... Não estaríamos, né? Exatamente. E essa é uma progresso. Não tá... Exatamente. E essa é uma primeira reflexão para aquilo que eu disse no começo, né? Que o operador do direito espírita, fazendo essa primeira análise, né? Sabendo que isso aí remonta, né? A outras vidas, né? Já é aquela primeira consciência, né? De como lidar com as situações de conflito, né? No dia a dia, né? Eu disse no começo, acho que você não tinha chegado ainda, é que não existe campo mais fértil para a gente utilizar o espiritismo do que o direito de família, né? Que tanto precisa das ciências correlatas, precisa da psicologia, precisa da assistência social, né? Não se resolve uma questão de direito de família só com a pena do juiz, né? Sem um laudo psicológico, um laudo técnico, social da questão ali de guarda de filhos ou do divórcio, o juiz sozinho não vai conseguir fazer justiça. E o espiritismo, por que não servir de ferramenta também, né? De bagagem para ele poder decidir, né? Então vamos lá, Jane, pode continuar para a gente? A classificação dos casamentos. A. Os acidentais, onde há um encontro de almas inferiorizadas, unidas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Uniram apenas seus corpos pelas leis humanas, podem determinar o início de futuros encontros em outras encarnações. B. Os provacionais, onde há o reencontro de almas para os ajustes necessários à evolução de ambos. São duas almas unidas pelas leis do mundo para exercer a fraternidade no convívio diário, com os amortecedores da compreensão evangélica, boa vontade, tolerância e humildade. O Espiritismo traz compreensão que é um meio eficiente para que muitos lares construídos na base da provação se reajustem e consolidem, pois os envolvidos aprendem a renunciar ao benefício da paz e de seu reajuste. Os sacrificiais, onde há o reencontro entre uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, como objetivo de redimi-la. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofrendo, o objeto da sua afeição. Volta para que com seu carinho e sua luz estimular a caminhada. É aquele que em um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual, enquanto que o outro pela condição evolutiva deficitária. D. Os afins, onde há o reencontro de almas esclarecidas e que muito se amam. Pelo matrimônio, esses espíritos consolidam velhos laços de afeição. E os transcendentes, onde almas engrandecidas no amor fraterno se encontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral. Seja qual for a espécie de casamento,
A sua finalidade essencial é o estabelecimento de vínculos de amor, compreensão e fidelidade entre marido e mulher, assegurando-lhes o equilíbrio emocional para que, se for o caso, enfrentar as provações. A maioria das uniões em nosso planeta são provacionais e é no âmbito delas que surgem os conflitos domésticos. Eles podem ter duas causas. Legal, vamos só fazer uma pausa para a gente estudar um pouquinho esses 5 tipos de casamentos. Interessante classificação aqui do Martins Peralva, né? No livro Estudando a Mediunidade. Então, os provacionais são os mais comuns, né? No nosso meio, onde 2 almas se encontram para os ajustes necessários. Os acidentais, aqueles que apenas por atração momentânea, né? Esses certamente são afadados a muitos conflitos, né? As pessoas não têm qualquer ascendência espiritual, né? Casualmente se encontraram, né? E se relacionaram, né? Eu acho que falta afinidade total, isso a gente vê. Pode falar. Olha, eu acho que você colocou a questão agora há pouco, né? A respeito do que isso pode nos orientar enquanto operadores do direito, né? Ou seja, enquanto lidadores aí do direito. E eu entendo que é uma forma de tentar compreender, né, a situação, de se colocar numa posição, diríamos, privilegiada em relação àquelas pessoas que estão envolvidas numa lide, né? Logicamente nós vamos estar de um lado, mas tentar compreender a situação como um todo. E essa classificação de casamentos aqui, ela faz-me ter uma perspectiva do momento atual que nós vivemos. Quando ela diz aqui que há uma predominância de casamentos provacionais, a gente às vezes pode entender, e se a gente somar isso as 2 espécies de família, ou seja, as famílias por laços corporais, aí nós vamos ter alguma coisa, uma predominância de famílias que têm laços de afinidade muito fracos e que por isso se destroem muito facilmente. Ainda estava vendo, se não me engano, notícias de ontem, anteontem, acerca do divórcio, né? Eles dizendo que pela lei do divórcio, né, estão, diríamos, batendo verdadeiros recordes, né? Eu não me recordo do número aqui, mas um número grande de separações. Agora que está facilitado, né? Porque está facilitado. Aí me lembra muito aquela situação lá dos Estados Unidos, né? Que as pessoas resolvem se casar numa noite lá em Las Vegas. Isso. Vão, se casam, de repente acorda no outro dia, não sabe nem com que casou, não sabe o que aconteceu, por que eu casei, enfim, né? E por outro lado, aí a lei, né, facilitando, mas eu não considero que a lei seja o problema são as pessoas. Exatamente. Eu acredito que são as próprias pessoas. E eu me recordo de um ensinamento de um colega espírita, um senhor muito experiente, né? E ele pedia para uma colega advogada, falou, olha, faz essa separação, enfim, eu quero muito que você faça, olha, mas faça o quanto antes. Aí depois que a advogada combinou com ele tudo e foi, eu falei, mas o senhor não deveria aconselhar o contrário, né, para as pessoas permanecerem unidas, né? Por que você está aconselhando para que vá lá e faça logo essa separação? Aí ele disse assim, é porque o problema vai aumentar e pode se agravar, ou seja, essas pessoas, esses espíritos podem assumir uma responsabilidade muito maior do que eles podem suportar. E aí ele disse, é melhor mesmo que essas pessoas se separem.
vamos separá-las enquanto os dois estão vivos, porque um pode matar o outro aqui, né? Então eu vejo, e sobretudo, nós vamos adiantar um pouco a leitura, mas se houver aqui um encontro aqui de casamentos provacionais, em famílias unidas por laços corporais, fica muito difícil a manutenção da afetividade nesse lar. Perfeito. Claro. Tá ligado aqui? Acho que tá, né? Tá. Tava... Chegou um pouquinho atrasado. Não. E vou ter que sair antes de terminar, porque tem reunião lá em cima. Mas, começando aqui o texto, eu estava pensando assim, poxa, como que o profissional do direito vai operacionalizar isso dentro de um contexto espírita, né? Só que aí a gente chega a uma conclusão muito interessante, que é até está no Instante da Vida do Chico pelo irmão X, em que lá tem aquele diálogo do Dr. Bezerra de Menezes com o materialista, que até está no filme do Dr. Bezerra, né? E aí a gente vê uma coisa interessante. Não há uma ciência que consiga resolver o problema do ser humano sob uma ótica puramente materialista, né? Então a gente vai perceber que muitas coisas são ainda mais difíceis de se resolver, porque além de faltar uma visão multidisciplinar, ou seja, de várias disciplinas, o direito ele tem esse privilégio porque ele tá entrelaçado a outras áreas de conhecimento, né? Além disso, se não houver esse contexto, essa visão mais espiritual da questão, é mais difícil de você resolver. Aí o exemplo que você deu, foi muito feliz, né? A gente consegue enxergar isso, que é o conceito da doutrina espírita, né? Em qual momento, por exemplo, em que o divórcio ele vai ter que acontecer, né? Porque está lá no Evangelho que ninguém separa, que Deus uniu, tá? Mas é quando você tem uma situação em que é insuportável a convivência e o relacionamento por questões espirituais, né? Porque a gente vai ver que a família, como diz lá o Emmanuel, a origem dela é espiritual por afinidade de sentimentos, ou então uma afinidade de propósitos até fracassados lá atrás. Então a gente vai ver que por conta disso, né, vai ser necessário então o divórcio, né? Só que a gente precisa então ter essa visão mais holística, mais aberta, mais transcendental, para que a gente consiga enxergar isso de uma maneira mais clara, né? Senão fica vago, né? E aí vai parecer que o direito é uma régua que vai passar em cima do que dividir o certo e o errado e pronto, né? E aí fica muito fácil. Mas na verdade isso acaba não resolvendo, né? Perfeito. Por isso que quando pessoas que querem se divorciar, ainda chegando no escritório da gente é obrigado a fazer uma investigação preliminar, né? Saber as causas, né? Pura e simplesmente, assina a procuração, vamos dar a entrada. Você tem que buscar, procurar saber da história daquele casal, o motivo que está levando a separação, né? Levar isso para o juiz, né? Ver se não tem, se não tiver jeito, se o caso recomendar mesmo o divórcio, até por uma questão de saúde da família, né? Você realmente tem que ir em frente, mas se você notar que existe alguma possibilidade ali de solucionar o conflito extrajudicialmente, não precisar levar à frente, eu acho que a postura espírita, no caso, diante desse conhecimento, de tudo isso, né, dessa investigação, é impedir que eles se separem, né, pelo menos naquele momento, aconselhar, né. E isso é que a gente procura levar para as pessoas, né, não tirando só o aspecto material da coisa, né. Eu vou ganhar dinheiro fazendo mais esse divórcio, é só mais um. E essas pessoas que se virem, né, não tenho mais que dar para elas. Se as pessoas aparecem no teu escritório, se você está atuando para aquela parte, é porque tem uma razão para isso, né? Nada é por acaso, nós sabemos disso, né? Então, essa visão é que
quer dar para todos os operadores do direito, né, que atuam nesses casos. Bom, então com relação aos acidentais, o exemplo de atração só pelo corpo é daquele jovem casal que se encontra aí numa boate, né, nunca mais se viu, geralmente pode, às vezes tem uma relação sexual, se casam, mas nunca tiveram nenhuma afinidade, né, foi só por uma noite, né. Então, esse é um tipo de relacionamento muito comum hoje em dia, né? Infelizmente, né? E que com certeza vai trazer problemas e gerar conflitos. Os profissionais da maioria, né? Que ela diz aqui, de nós, né? Que estamos aí, duas almas que precisam de ajustes e se unem. Os sacrificiais, eu acho que o exemplo é daquele... Aqui nos sacrificiais, ela já fala de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, né? A gente vê muito naqueles relacionamentos onde tem um cônjuge que às vezes é dependente de substância, alcoolismo, outras drogas, onde uma parte está ali sem pamparar, né? Enfim, e fica unido com aquela pessoa por muito tempo, né? Para tentar ajudá-la, né? É um exemplo que a gente pode pensar nesse casamento sacrificial, de sacrifício mesmo, né? Os afins, onde há o reencontro de almas esclarecidas e que muitos se amam. Existem também, né? São minoria, mas existem. Pelo matrimônio, esses espíritos consolidam velhos laços de afeição. Agora, os transcendentes, acho que nós estamos longe deles ainda, né? Onde almas engrandecidas no amor fraterno se reencontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral. Há também uma escala aí, né? Começa lá nos profissionais para a gente ir galgando esse casamento transcendental aí, né? De união de espíritos. Bom, aí onde a gente parou? As duas causas do... No final do 35. Né? Você continua pra gente? Não. Não estou bem certo aqui onde parou. Recomeça ali a maioria das uniões. As duas causas do outro lado? Começa aqui no Strasse. Pode ser? Aqui? Não, é aqui, ó. 35. Finalzinho. Ah, tá. Eu vou ler esse final aqui. Seja qual for a espécie de casamento, a sua finalidade essencial é o estabelecimento de vínculos de amor, compreensão e fidelidade entre o marido e a mulher, assegurando-lhes o equilíbrio emocional para, se for o caso, enfrentar as provações. A maioria das uniões em nosso planeta são provacionais, e é no âmbito delas que surgem os conflitos domésticos. Esses podem ter duas causas. A letra A, de ordem espiritual, obsessões e conflitos kármicos. Letra B, de ordem material, dificuldades financeiras, imaturidade e despreparo para os deveres do casamento previstos em nossa lei civil, coabitação, fidelidade recíproca, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Extrai-se do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, bem-aventurados os aflitos, que as causas de nossas aflições podem ter duas origens: A, na vida presente, e B, fora desta vida. Ensina o Evangelho que todo efeito tem uma causa. Se Deus é justo, a causa deve ser justa. A causa é anterior ao efeito. Se não se encontra nesta existência, pertence à existência precedente. As causas kármicas, originadas em existências anteriores,
vamos lá. De nossos problemas são identificáveis por serem, letra A, estranhas à vontade do homem, não são fatos desejados pelo indivíduo que sofre suas consequências e ocorrem independentemente dele. Letra B, fatalidades que não podemos modificar, acontecimentos que não evitaríamos, por mais que nos esforçássemos para tanto ou quiséssemos ardentemente. Exemplo, perda de entes queridos, reveses da fortuna, acidentes, doenças de nascença e etc. Embora tenhamos a tendência de considerar a maioria das causas de nossas aflições como tendo origem fora desta existência, vale dizer, em problemas kármicos originados em vidas anteriores, a verdade é que a maioria de nossos problemas tem sua origem nesta existência, ou seja, o homem é a própria causa. Primeiro, por suas imperfeições. 2, pelo mau uso de suas faculdades. 3, por paixões descontroladas. Eu queria interromper um pouquinho, porque nós temos uma participação aqui. Nós estamos ao vivo na internet, né, pelo live stream. E tem uma participação aqui do Ricardo, ó. Ele fala o seguinte: o aumento dos... Olha lá, você lá. O aumento dos divórcios é explicado pela falta de cumplicidade, pelo aumento do egoísmo e do orgulho. O divórcios é explicado pela falta de cumplicidade. Repete aqui, deixa eu baixar. Do egoísmo e do orgulho. Ele fala também, ó, nossas encarnações são direcionadas para o sucesso, mas nossas fraquezas ainda não permitem que o logremos. Mesmo nas dores e nas separações, as almas aprendem as lições. Ele fala assim: sou separado, mas atualmente minha ex-esposa é muito mais minha amiga do que era enquanto estávamos casados. Após 11 anos de separação, ela me procurou para se desculpar de algumas coisas lamentáveis que ocorreram durante os 15 anos do casamento. Ele dá um depoimento interessante, né? De perdão e de aprendizado, né? Eu penso que isso demonstra realmente uma evolução, né? Ou seja, é um momento, aí nós estamos dialogando aí com o Ricardo, né? Esse depoimento ele demonstra que nós estamos evoluindo, ou seja, nós estamos aqui para evoluir. E às vezes nós nem sempre estamos certos em determinados momentos, né? E eu acredito que essa capacidade de aprender, essa disposição de aprender é o que deve marcar todos nós, ou seja, nós sabemos que a nossa condição é de inferioridade, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, né? E aí toda a doutrina ela está voltada para nos demonstrar isso, né? Que nós precisamos promover uma evolução que seja moral. Então, a participação é muito importante aí, nós agradecemos o Ricardo, né? E continue participando. Legal, onde nós paramos? As imperfeições. Olhamos os três. Olhamos aqui, ó. 1, 2, 3. Tá. Então ele diz o seguinte: a experiência ensina que nas uniões infelizes as pessoas são vítimas de si próprias como manifestação de 10 imperfeições principais. Primeiro, imprevidência. Segundo, orgulho. Terceiro, ambição. Quarto, falta de perseverança. Quinta, falta de limitação dos desejos. Sexta, falta de moderação.
7º, interesse. 8º, vaidade. 9º, falta de amor. 10, excesso de suscetibilidades, falta de perdão. De outra obra da codificação espírita, do livro Céu e o Inferno, também de autoria de Allan Kardec, traz que toda falta cometida ou mal realizada é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte. Todas as misérias que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. O sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista. O mecanismo da justiça divina atua em 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Como o espírito tem livre-arbítrio, seu progresso pode ser lento e sua obstinação no mal pode ser muito tenaz, persistindo por séculos. Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais e ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é aquele para a qual ele se preparou durante a vida corporal. Mais tarde, uma nova encarnação lhe é dada para a expiação e reparação por meio de novas provas que ele aproveitará ou não, segundo o seu livre-arbítrio. Se não aproveitar, recomeçará cada vez em condições mais penosas. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que é perdoado não está exonerado e sofre as consequências de suas faltas. As penas são temporárias, não existem penas eternas e subordinadas ao arrependimento e à reparação que dependem do livre-arbítrio do homem. Os espíritos em punição são como doentes no hospital que sofrem a doença que decorre de suas faltas, mas podem sarar e o fazem tão rápido quanto mais depressa seguirem a prescrição médica. Podem, se desobedecê-la, prolongar seus sofrimentos e o médico não tem nada com isso. As penas que o espírito sofre na vida espiritual se juntam às da vida corporal, consequências de suas imperfeições, paixões e mau uso das suas faculdades. Em resumo, o Código Penal da vida futura se resume em 3 princípios. O sofrimento está ligado à imperfeição. 2. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis. 3. Todo homem, podendo se desfazer de suas imperfeições por efeito de sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a felicidade futura. Tal é a justiça divina a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Divaldo Pereira Franco, na obra Laços e Família, edição da USE, autoria espiritual de Joana de Ângeles, discorre acerca da programação dos casamentos. Ele nos ensina que obedecemos a leis que têm como finalidade última a perfeição. O instrumento para alcançar a perfeição é o livre-arbítrio. Dentro de nossas necessidades kármicas, temos um programa que pode sofrer alteração. O casamento não é uma imposição onde se determine casar com essa ou aquela pessoa, há uma livre opção. A precipitação decorrente da imaturidade vai eleger a pessoa equivocada. O casamento é uma necessidade para a construção da família. A escolha do consorte é de cada um. Em assim sendo, devemos eleger o cônjuge pelo sentimento, pela razão e pelos valores da alma, e não somente pela atração sexual, como ocorre na grande parte das uniões que acabam se tornando infelizes. A doutrina espírita nos ensina que a escolha do consorte é nossa, e o fazemos com base em nosso livre-arbítrio, mas uma vez efetuada a nossa escolha, temos o dever de utilizar a oportunidade para educação do espírito, orientação, formação de valores regenerativos, corrigir tendências equivocadas,
oportunidade evolutiva, adquirir conhecimentos e desenvolver nossos valores morais, como paciência, perdão, solidariedade, respeito, união, humildade, desenvolvimento da afetividade e do amor, desarmar animosidades anteriores, fazendo crescer um sentimento positivo que neutralize tais influências. Aprendizado do amar ao próximo como a si mesmo. Alguém quer comentar até aqui? Qual desses não? Bom, ela fala das causas anteriores, né? É mais um elemento também que eu acho que o operador do espírita tem, porque às vezes a gente não detecta mesmo, né? Causa atual para aquele sofrimento, para aquela causa, né? E então a gente pode pensar nisso, né? Que a gente tem consciência de que aquele conflito pode estar sendo gerado por uma causa anterior, né? Daquelas duas pessoas, né? É mais complexo do que simplesmente analisar só a situação atual, né? É onde ela que... Mas que isso não sirva de desculpa pra gente também, né? Às vezes a gente quer pôr... É lógico que a gente se conduziu mal em existências passadas, isso é fato, né? Nós sabemos, temos que aprender. Mas o que a gente está sofrendo, o conflito que a gente está tendo agora, com certeza é pelas atitudes nossas desta vida mesmo, né? Não adianta a gente ficar procurando desculpa lá no passado, né? A gente às vezes faz muito isso, né? A gente mesmo que procurou, né? Não achar que é tudo da existência anterior, isso, né? Porque as nossas imperfeições fazem que a gente erre no momento de agora. Então não é porque eu fiz no passado que uma pessoa me prejudicou e que eu esteja reagindo dessa maneira hoje. Às vezes por uma causa atual eu também esteja reagindo por uma imperfeição, igual fala aqui, né? Por uma imperfeição, pelo mau uso. Porque lá, antes de vir, eu tive todas as oportunidades de ter o conhecimento e às vezes pelo mau uso de hoje, né, eu vou estar fazendo algo de errado, não só por vidas anteriores. Às vezes eu obtive esse conhecimento em vidas anteriores e pelo mau uso dela hoje, eu posso estar errando também. Vamos pedir para Carol continuar para a gente. Isso mesmo, Carol. Sabemos pelo que nos ensinam os fundamentos da doutrina espírita, lei de causa e efeito e lei da reencarnação, que estamos reencarnados entre aqueles espíritos mais indicados ao nosso progresso espiritual, pois eles nos trazem as lições ainda não aprendidas e do Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica da codificação espírita. Extraímos as lições que nos levam à compreensão de como se formam as famílias e quais são as causas das aflições. É dessa mesma obra que extraímos lições quanto aos elementos para a superação dos conflitos: paciência, humildade, compreensão, mansuetude. Entendidos os fundamentos da doutrina espírita, podemos responder à pergunta inicialmente proposta: qual deverá ser a postura espírita diante dos conflitos domésticos? Composição, conciliação ou repressão? A resposta só pode ser essa: as três condutas estariam corretas.
A postura da conciliação seria adequada nas hipóteses em que se configura possível a superação dos conflitos e a manutenção do núcleo familiar. Não obstante, a doutrina espírita não condene o divórcio, ele não deve ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, sem vínculos graves na responsabilidade assumida em comum. André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 8º, página 185, ensina que os homens e mulheres, nas primeiras dificuldades, costumam desertar, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços. Exercem viciosa tirania sobre o sistema psicológico do companheiro, após explorar-lhes o mundo emotivo quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou suicídio com a fuga voluntária das obrigações. Imperioso que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, para evitar maior desgoverno e impedir o regresso à promiscuidade. Imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se que os devedores de hoje voltarão amanhã ao certo das próprias contas. Richard Simonet, no livro A Voz do Monte, edição de 1991, afirma: a separação representa uma transferência de compromissos para o futuro, em regime de débito agravado sempre que os filhos ou os próprios cônjuges venham a comprometer-se em desajustes e desequilíbrios diretamente relacionados com a desintegração do lar. E é de André Luiz, na obra Ação e Reação, edição da FEB, capítulo 14, página 195, a afirmação: ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos da elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado, e esse vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. A primeira conduta do espírita, portanto, deve ser a da conciliação, evitando-se a desagregação familiar. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Felizes aqueles que sofrem, porque estão pagando suas dívidas e após a quitação estarão livres. Se, entretanto, ao procurar quitar a dívida, o indivíduo se endividar ainda mais, nunca se tornará livre, pois não há uma única falta que não traga como consequência punição inevitável. Na lição de Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 12, motivos de resignação. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a felicidade para o futuro. Ah, tá. E essa forma, o que vocês acharam dessa forma de conciliação?
acho que é a primeira mesmo, né? Como no exemplo que você citou, tem que ser tentada, né? Mas tem um limite, né? Para isso, né? Sob pena de um maior endividamento, né? Citado por ela aqui. Insistir, né? Em uma situação conflituosa também pode gerar maiores conflitos ainda. A gente observa, né, que a visão espírita ela traz novos pontos, né, de análise, né? Quando ela se utiliza aqui dessa passagem, né, onde ela diz: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a felicidade para o futuro. Em outra passagem, ela fala a respeito de ser livre, né? E ser livre é realmente não ter dívidas. Então, essa visão nos mostra que essa visão espírita nos mostra o valor também da conciliação, de tentar mostrar alguns pontos que as pessoas que estão envolvidas num conflito não têm essa visão, né? A verdade é que sentimentos negativos, todos nós sabemos, eles cegam as pessoas e praticamente sucumbem o raciocínio, ou seja, as pessoas não conseguem raciocinar em determinadas situações. E a gente tem visto assim muitas pessoas que se dirigem, por exemplo, né, a uma delegacia da mulher, por exemplo, né, para reclamar do cônjuge, e depois muito logo se arrependem daquilo que fizeram, né? Ou seja, de, às vezes reclamar por uma situação que poderia ser, por meio da conciliação, ser resolvida mais facilmente. Nós vamos ver aqui mais adiante que vai falar inclusive de repressão. Eu entendo que sim, que deva haver, né? Nós vamos ver aqui as argumentações que ela vai trazer para a gente. Mas esse ponto inicial, esse ponto da conciliação, eu acho que isso é fundamental, é o exercício da caridade, do amor, ou seja, ele tem que estar presente, tem que ser demonstrado logo de início, porque de repente isso tudo pode mudar toda uma situação. E nós sabemos muito bem, né, que às vezes ao longo de um processo de separação, ocorre a reconciliação. Aí o promotor não vai se satisfazer também por motivos banais, né? Ele está atento também aos interesses dos menores, enfim, né? Que aliás é a sua obrigação legal. O André Luiz também faz uma advertência aqui, que se verifica muito na prática, né? Ele fala que nas primeiras dificuldades, né, homens e mulheres costumam desertar, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, né? Exercem viciosa tirania sobre o sistema psicológico do companheiro, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se entendam pelas aventuras do homicídio ou suicídio, com a fuga voluntária das suas obrigações. E aqui eu volto lá naquelas dificuldades onde as pessoas imaturas se casam, né, sem se preocupar com aqueles deveres que estão na lei, né, e são obrigatórios, né, de coabitação, fidelidade recíproca, né, a mútua assistência que deve haver, o sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuas, né? As pessoas estão às vezes se unindo sem levar essas obrigações que são básicas, né?
sem fazer reflexão sobre isso, né? Isso eu acho que deve ser, a lei, a educação, não deve só facilitar o divórcio, mas deve trazer bem a fundo essas obrigações, né, dos cônjuges, né? Acho que falta muita maturidade, né, quando as pessoas não se esquecem desses deveres básicos do casamento. Mas o André Luiz também nessa fala, ele diz que, complementando isso, ele fala: imperioso que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios para evitar maior desgoverno e impedir o regresso à promiscuidade. Imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Então essa é a primeira postura que ela trata, né, da conciliação. Vamos partir para a próxima, então, com a Ana, na segunda postura. A segunda postura, a de composição, ser adequada quando não mais é possível a manutenção do núcleo familiar e se configura necessária a minimização dos efeitos do conflito para não perpetuar as agressões e disputas quanto a aspectos materiais do fim do relacionamento, quanto a guarda dos filhos, pensão alimentícia, divisão dos bens, nome do cônjuge, regime das visitas. Kardec nos ensina no item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo que o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, uma vez que apenas corrige o que os homens fizeram e que se aplica apenas aos casos em que foi desconsiderada a lei divina. Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Após a Tempestade, terceira edição, editora Alvarada, esclarece: o divórcio, como o desquite, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. Evidente que tal solução é sempre meritória, por evitar atitudes mais infelizes que culminam em agravamento de conduta para os implicados na trama dos reajustamentos, de que não se evadirão. Volverão a se reencontrar, sem dúvida, quiçá em posição menos afortunada oportunamente. Conclui-se que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas, pela maneira como encara a vida terrena. Para aquele que vê somente a vida corpórea, ela parece interminável e a dor insuportável. Para o que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, acima da vida presente, compreende que o momento penoso passa depressa e a certeza do futuro mais feliz o encoraja a enfrentar as vicissitudes da vida, deixando de dar importância às coisas mundanas e moderando seus desejos. O homem adquire calma e resignação para enfrentar as tribulações. Por fim, tem-se que a doutrina espírita... Faz uma pausa aí para a gente estudar essa segunda postura aqui da composição, né? Quando a conciliação já não é mais possível, né? Aí tem a intervenção mesmo do Estado, né? Para dirimir esse conflito, né? Com relação à guarda dos filhos, pensão alimentícia, divisão de bens, né? Nome do cônjuge, regime de visitas, né? Que já não é um ideal, mas tem que ser feito, né? Para dirimir o conflito ali por um terceiro, né? Se as partes não conseguiram fazer por conta própria, o Estado, o juiz vai dirimir o conflito, né? Com relação a esses aspectos aí, levando o bom senso, o máximo de bom senso possível, né, nessa questão de filhos, de pensão alimentícia, né? E daí entra a importância, né, da atividade do juiz saber que outros ramos da ciência influenciam nessas decisões, né? Como o estudo social do caso, né? E por que não
o espiritismo pode ser um subsídio aí para ele tomar a melhor decisão na decisão da vida desse casal, né? Nessa separação e no destino dos filhos, né? Com relação à questão também do valor da pensão, a divisão dos bens, né? Então é uma questão muito complexa que deve ser feito pelo juiz, acaso as partes não se conciliem, né? Alguém quer fazer um comentário sobre essa segunda postura? Esses aspectos na prática. Pega o microfone. Esses aspectos na prática você vê uma diferenciação muito grande, né? Na separação, questão de bens, filhos. Tem muita coisa que atravessa isso aí, por exemplo, ganhos secundários, outros fatores que senão aqueles próprios estão sendo tratados ali. Tem muitas, principalmente execução de alimentos, por exemplo, que são provocadas só para provocar um encontro das pessoas ali, porque entre as relações tem um paralelo muito próximo entre amor e ódio, né? E tem muita gente que provoca situações para ir até a encontrar outra parte que às vezes não encontra em outra situação. Ela provoca o encontro, provoca acontecimento de audiências para que elas sejam tem uma forma delas se encontrar e colocar para fora, exteriorizar amor, ódio, outras coisas. Tem pessoas que chegam às vias de fato nessas audiências, porque tem uma relação conflitante lá, que choca isso muitas vezes com o interesse de filhos, né, criança, alimentos. Tem um monte de conflito que está envolvido dentro disso aí, que atravessa essa área, que vai atravessar aí a área do direito, vai parar lá na psicologia, de família, conflito que muitas vezes não aparece aqui, né? E em razão hoje da pressa, do excesso de volume enorme de processos de família na justiça, muitas coisas aqui passam e as pessoas não percebem. Eu presto muita atenção nisso. Por exemplo, acontece muito com as mulheres. A mulher às vezes vai para uma audiência dessa, ela vai vestida para matar, parece que ela ficou uma semana inteira, se cuidando, tratando, para se mostrar para o homem o outro lado que ela está. Tem homens que têm capacidade, por exemplo, financeira e quer tentar se livrar dela, ele vai feito um mendigo na audiência. São umas histórias que acontecem no meio desses conflitos que é complicado de entender. Talvez que alguém que tenha uma noção melhor, uma compreensão melhor da doutrina espírita, tentar conhecer, fazer uma releitura dessa situação, vão ver que existem fatos ali que muitas vezes não tem nada a ver com o direito, né? Mas que elas usam o direito como um mecanismo para chegar até essas posturas, aí que muitas vezes acabam prejudicando muito as pessoas. A gente conta o tempo quando a gente está nessa vida, parece que passa muito rápido, né? O espiritismo fala que o tempo lá, a contagem é outra, que é muito mais lenta, muito mais longa. Mas a resolução de alguns conflitos, depois que eu ouvi a opinião dessa pessoa que participou aí, eu estava pensando, 15 anos para nós, para o humano, é muito tempo, né? Tempo. Pela média de expectativa de vida hoje do brasileiro normal, é quase que um pouco mais de um quarto de uma vida, né? Então é muito tempo para a pessoa repensar e rever aquilo que talvez não tinha resolvido lá há muito tempo atrás. Mas é válido, porque tem gente que passa uma vida inteira e não resolve nada disso. E vai ficando um monte de estrago, um monte de problema aí nessas relações que sobram para os filhos, que vão ter problemas. Os próprios pais, se eles não saem de uma relação bem resolvida, ele não vai resolver em outra relação, porque não vai resolver, se ele não resolveu a relação própria, além de algumas pessoas que não têm noção nenhuma da espiritualidade, nenhum tipo de conhecimento além da vida normal que ele vive, né? Muito truculenta, complicada, e passa e não vê. São essas que vão voltar aí enésimas vezes, né? Muito interessante sua participação. Eu mesmo já me deparei com um caso de um divórcio muito longo mesmo. Já tinha, a mulher é inconformada com o divórcio, né? Às vezes quando uma parte não se conforma, e ela fazia de todas as formas para provocar aquele marido, ou constantemente atrasou um dia na pensão, ela já ia correndo no advogado, não, vamos fazer, para apurrinhá-lo mesmo. E o processo com vários volumes,
chegou um dia que o juiz já percebeu isso e ele disse: olha, esse processo, essa senhora vive em função dele. Se ele acabar, ela morre. Não tem mais sentido a vida dela se não for tudo ela reclamava. Eu deparei com um processo dele há 2 semanas atrás. O juiz teve uma visão interessantíssima. Ele não era o juiz da causa, o juiz novo e tal. Ele usou uma tática interessante e deixou as partes degladiarem lá. Ele já tinha lido e viu que era um processo que já vinha há 8 anos ou mais, que estava demandando guarda de filhos. E ele teve uma compreensão interessante. Eu tive uma compreensão boa também, que é o primeiro dia que eu entrei no caso. O caso não era meu, eu fui fazer uma audiência fora de Franca para o colega, e eu já percebi isso. Eu quero chegar antes, esperei que vai antes, que eu quero conversar com você. Aí eu ouvi a moça, ouvi o pai, ouvi a situação que estava envolvida ali. De cara a gente tem uma tendência péssima, né, a enxergar pelo visual. De cara o visual da moça já me deu um susto, né? Peraí, calma, senta, vamos ouvir o que está aí dentro. E a gente viu uma situação assim, complicada, que eu nem imaginava que tinha tanto tumulto ali dentro. E o juiz teve uma visão muito clara, ele deixou todo, degladiou para lá, para cá, se debateram, saiu da sala, voltou, demorou 2h30 a audiência. O juiz falou assim: não, eu já sei o que vocês querem. Se vocês quiserem um acordo, muito bem, já tentei tudo aqui. Vocês não querem, eu vou dar a sentença, eu já sei a sentença. E vocês também sabem o que vai acontecer. E saiu até uma coisa razoável, mas que a moça saiu da audiência e falou assim: não vai adiantar nada. Porque não adianta, ela volta, ela provoca, ela vai, ela não cumpre aquilo que ela está fazendo, ela quer uma aproximação da pessoa. Aliás, ao contrário, o homem quer aproximação com ela e ela não quer aproximação com ele. Então ele vai, ele não cumpre, ele não propõe acordo nenhum, nada, ele faz todas as avessas, mas porque ele tem um interesse pessoal nela e ela não tem. Eles são completamente diferentes, de outro mundo, até pela atividade, pelo aspecto físico, desejo, vontades pessoais. É aquele caso que talvez encaixe em um dos casos que apareceu, que a pessoa faz um casamento prematuro. Ele não analisa os aspectos todos, deixa só algumas coisas que, se eles guardassem mais um tempo, que seria paixão, por exemplo, ela iria passar, né? Então talvez não precisasse envolver outras pessoas, envolver, no caso dele, 2 filhos, envolver a família, numa situação que talvez tivessem resolvido se tivesse pensado, tivesse uma visão que muitas vezes não se tem, né? Mas são muito interessantes esses conflitos, inclusive essas leis pesadas, como a Maria da Penha, as coisas são complicadas. Porque se chega uma mulher e fala para o juiz, faz uma denúncia na delegacia da mulher, que eu já vi muitos casos desses, ela chega e diz assim: ó, eu não queria nada com ele, nós estamos separados, ele foi lá e me estuprou. De 14, 15, 20 anos, às vezes de cadeia para a pessoa, e que é difícil de provar. É verdade. Porque às vezes ela até consente e vai lá e fala assim: olha, teve conjunção carnal, faz exame na mulher, ouve, e ela mente e põe a pessoa na cadeia. E é difícil, muito difícil de provar. Mesma coisa que qualquer homem está passando numa rua, está passando uma garota com a mãe de lá, mãe, põe aquele lá, ó. E eu já vi casos que, por exemplo, ela denunciou porque o cara não queria nada com ela. Ela denunciou, eu atendi um caso, o cara ficou 2 anos e 7 meses na cadeia. Por uma mentira. Aí volta outros conflitos, né? Que é ódio, raiva, talvez situação lá do passado que vem aí atormentar, que é difícil de depois às vezes fazer uma leitura, precisa ter muita calma e não se precipitar, até para analisar. Eu tenho um cuidado com essas coisas. Por exemplo, todo mundo fala que aquele casal que foi condenado, que deixou o moço soltou a filha lá debaixo da... Gente, a pessoa falou assim: não, mas certeza, tem gente que briga, esbraveja, matou, tem que ficar lá. Você estava lá? Você viu ele derrubar na janela? Você viu ele cair? Foi ele mesmo. Daqui uns 10, 15 anos, como já aconteceu muito caso, o cara agora, que coitado, morreu depois, antes de receber a indenização, ficou preso 27 anos, parece. Chega um doido lá do andar de cima, como no nosso meio está cheio de gente doida, maluca, de pedra, mas que não tem exposta aquela reação. E é difícil de comprovar e de você achar um culpado nesse caso. Chega lá e beija, não, eu sou adepto de matança, Deus me mandou localizar e matar algumas criancinhas. Naquele dia lá a porta estava aberta, eu abri e soltei ela pela janela. E aí? Quem que prova uma situação dessa? Pois é. É complicado. Então a gente, como não tem conhecimento, não sabe, não estava lá, não viu, é difícil de analisar, até para quem julgou.
As provas elas são complicadas. Tinha no sangue, não tinha hematoma. E interessantemente, eles fazem uma leitura e um monte de investigação quando aquilo está na mídia, que aparece, que matam gente todos os dias. Tem pais que matam crianças pequenininhas, igual essa semana passada, 2 pessoas, 2 anos e pouco, matam e não acontece nada, certo? As penas são muito mais brandas, às vezes são até absolvidas. E nos casos polêmicos, o ser humano tem essa tendência de pensar, fazer uma visão, fazer uma interpretação, um julgamento daquilo que não viu, que não sabe, certo? E que muitas vezes, eu mesmo já fiz muita defesa de estuprador. Só um caso foi condenado. Porque esse mesmo não tinha sentido, que ele estuprou os filhos todos, foi um traço dramático. E neste caso, se eu fosse juiz, eu condenaria o homem e a mulher. Porque a mulher foi conivente. Porque estuprou 5 filhos, os 5 filhos, eu tinha a mais nova que não aceitou, tinha 7 para 8 anos, a mais velha tinha 22 e estava casada. E todas bem equilibradas e todas se davam muito bem com o pai. Vai entender? Só houve a denúncia porque houve uma participação de um terceiro. Mas acho que a mãe era perfeitamente conivente, é um troço complicado. E foi tão complicado que a mãe e as filhas tiveram que mudar para uma chácara, sumir da cidade, porque o povo gostava muito do homem e eles puseram contra eles. Mas é um conflito lá interno que eles não deram conta de resolver, que deviam ter resolvido, né? E o homem está na cadeia, 30 anos de cadeia. Complicado. Você toca num ponto muito interessante mesmo. A mídia às vezes atrapalha, né? E o pré-julgamento que as pessoas fazem mesmo. Cuidado, o juiz mesmo, os caras falam, vocês tem uma discussão em casa com a esposa, tem uma visão diferenciada. Tem um filme que mostra muito isso. Chama 10 Homens e uma Sentença. Então tem ele, o original em preto e branco, tem ele refeito também. É muito interessante essas versões para ver a noção que tem o direito com o senso comum, com os aspectos psicológicos, com a vida particular de cada um, que às vezes eles condenam em cima de uma visão que ele tem, de uma situação que às vezes ele mesmo vivenciou. E não muito legal você estar falando isso, porque essa juíza mesmo, eu vou trazer depois para a gente estudar, ela tem outra palestra que ela fala dessa sintonia que ela também tem, que a ajuda muito com o lado de lá, na hora de verificar todas essas situações. Inclusive ela faz uma análise da aura das pessoas, do promotor, da outra parte que está ali, prepara o ambiente da audiência. Às vezes a gente mesmo esquece. A gente esquece disso, a gente não sabe o que tem. Mas é bom que se olhe, porque tem muitas outras coisas aí, principalmente envolvidas, exatamente, ganhos ou perdas secundárias que não aparecem. E está lá. Toda hora, a gente que é cristão e atuante, né, espírita, a gente não pode, a gente esquece de ir no fórum, que é um ambiente de conflito, né, que não acaba mais, né? Pesadíssimo mesmo. Pesadíssimo. De fazer uma oração antes de ir para uma audiência, isso ajuda, mas de uma forma absurda, de receber, né, a sabedoria dos amigos que estão ali, um monte de gente está ali assessorando, como os espíritos benfeitores estão assessorando o médico que está fazendo uma cirurgia difícil e ele às vezes nem sabe disso, né? E muitas vezes era um conflito. Eu tenho um colega que trabalha muito com previdenciário e de vez em quando um espiritualista vai lá para fazer umas orações, que ele fala assim, aqui fica cheio de velhinho, tudo cobrando a pensão. Eles foram embora. Até do outro lado. Eles vêm aqui, eles morrem já sem receber. Encarnaram, né, não receberam, né? Eles estão lá, mas cadê meu processo? Eles incomodam muito. De vez em quando precisa lá e dá uma limpeza, ela vai resolver. Complicado. Legal, então vamos. Paramos na última parte, né? Você pode terminar pra gente? Só faltou você ler um pouquinho, né? Tá lá na 42, por fim. Por fim, que a doutrina espírita não condena a repressão, que pode e deve ser utilizada como a primeira etapa para trazer o indivíduo
Se eu errar alguma palavrinha, que essa letrinha tá bem pequenininha para mim. Tô sem óculos, esqueci o óculos. Não. Entretanto, deve-se ter sempre em mente a sua utilização como contenção para evitar um mal maior, nunca como instrumento de agressão ou vingança. Os próprios espíritas utilizam o método de um desses episódios que está descrito no livro Nosso Lar, de autoria espiritual de André Luiz, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, edição PEB, no capítulo 9, problemas de alimentação. André Luiz descreve o capítulo como foram ligadas as bactérias elétricas da cidade. Baterias. Oi? Baterias. Uhum. Da cidade do Rio de Janeiro, para a permissão de dar dados magnéticos a serviço da defesa comum, diante da ameaça de invasão de multidões de obscuras. A gente não está enxergando essa palavra. Do umbral. Oi? Umbral. Nem sei o que é isso. Conclui-se que houve nos homens a necessidade de progredir. Para tanto, reúnem-se famílias conscientes não apenas de um grupo desses ligados aos laços consanguíneos, mas em conjunto de espíritos reunidos pela necessidade da reconciliação e resgate. O ser humano atual se encontra desagregado para a vida a dois. Os cônjuges, ao invés de construir um relacionamento duradouro e embasado em valores morais, elegendo um cônjuge pelo sentimento, razão e valores da alma, são escravos da atração sexual e, por vezes unidos, lançam na competição desenfreada. Na ânsia de se intelectualizar para competir, a decisão dos afazeres domésticos e das ações que congregam a família em torno de um objetivo comum. Desagregados para assumir um compromisso de tão alta responsabilidade, sem sólidos valores morais, que os habitantes ao ultrapassar dificuldades e ajustes do casamento de forma vitoriosa. Os casais são os primeiros reveses e procuram a separação e o divórcio. Desconhecendo a mecânica dos compromissos reencarnatórios e dos laços assumidos na espiritualidade com almas em reajuste, bem como a lei de causa e efeito e de reencarnação, os casais são levados à separação. Quando ainda possível salvar a união para o agravamento de débitos assumidos no passado, a conduta adequada é a conciliação, mantendo-se íntegra a relação familiar, um benefício de todas as almas envolvidas. Quando não são mais possíveis salvar a união, e nem o agravamento e os débitos e a separação é inevitável, mas ainda é possível o estabelecimento de regras de conduta para a saudável convivência dos envolvidos. A conduta adequada é a composição disciplinando aspectos de vida material após a separação do casal. Entretanto, nas hipóteses em que o desequilíbrio de um
Perdi. O desequilíbrio de um ou de membro, os cônjuges atingiu um nível que a convivência se torna impossível, sem que sejam contraídos novos e graves débitos. Necessária a apreensão tanto de forma a trazer o cônjuge desequilibrado à razão e, por fim, ao agravamento da dívida para pagamento futuro. Então, por fim, a repressão, né? No caso do cônjuge, que também deve ser utilizada, né? Ela fala pode e deve, né? No caso de violência mesmo, né? Como você já mencionou, né? Se um cônjuge começa a agredir o outro, né? Tem a lei Maria da Penha aí para as mulheres, né? Quando não quer pagar a pensão, tem que prender um cônjuge para obrigá-lo a pagar, né? Acho que a repressão tem que fazer parte, e ela faz até uma menção de que até no nosso lar tem esse... Eles mandam ligar umas baterias, né? Até no mundo espiritual tem repressão, né? Dos espíritos lá nas cercanias do nosso lar lá, para evitar uma invasão lá das multidões que queriam entrar lá do umbral. E o Ricardo, ele continua aqui ouvindo a gente, ele fala assim, ó, pelos depoimentos dados, vejo que vocês da área do direito têm que usar muito aquela máxima, vigiai e orai, pois as ciladas colocadas são muitas. Você acabou de falar o que penso, fazer uma oração antes de ir para a audiência ou mesmo atender um reclamante, né? Ele deve ser advogado trabalhista, né? Reclamante, eles nesse sentido, só para fazer uma observação, né, acerca dessa fala do Ricardo, né, que ele pontuou bem no caso do advogado, enfim, de todos aqueles lidadores do direito, e aí eu rememoro também uma fala inicial do Rogério, que nós estamos lidando com vidas humanas, com sentimentos, e num momento muito difícil, que é o momento do conflito. Então aí que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Ou seja, exatamente naquele momento em que as emoções se afloram de forma muito negativa, a agressão, o rancor, o ódio. Então, o ambiente espiritual que se forma, né, e aí a gente lembra do fórum, né? O ambiente espiritual que se forma, ele é muito delicado. E se aqueles que lidam com o direito, né, nós estamos falando de todos eles, advogado, promotor, juiz, todos aqueles que trabalham nos fóruns, enfim, né, tiverem essa consciência, eles podem contribuir muito para que esse ambiente espiritual melhore um pouco. Ele se torne mais propício para que aí sim ocorra a conciliação, enfim, tudo isso que nós sabemos que está dentro de um caminhar para solucionar aquele problema. Então, sendo esse ambiente de conflito, eu penso que aí nós precisamos redobrar então as nossas barreiras espirituais, né? Fortalecendo aí com uma sintonia com as equipes espirituais que podem nos dar esse suporte. Mas a minha experiência também enquanto professor, para a gente que tem essa visão espírita, nos mostra também o valor da oração, ou seja, de fazer uma oração antes da aula, né, de mentalizar uma preparação do ambiente da sala de aula, para que a gente encontre um ambiente propício, né, para discussão, para o estudo, enfim. Enfim, cabe em qualquer lugar. Mas daí, quanto a isso, nós não podemos deixar de valorizar, né, em todos os momentos a oração. Mas concordo plenamente aí com essas observações de que na área do direito isso se torna
é praticamente uma exigência, né? Nós fazemos uma oração. Perfeito. Quem mais quer fazer uns comentários aí? Porque da mesma maneira que na hora do fervo, né, que a gente está comentando, que a espiritualidade, a gente tem uma recaída, né, então fica muito mais delicado agir, pensar, então a gente fala, ceguei, falei e fiz. Então, é a prova maior da oração, porque na hora que você faz a oração, que a gente entra em sintonia com o mundo maior, é lógico que as nossas atitudes vão ser outras. Porque na hora que a gente segue, a gente não está iluminado, não está conseguindo deixar se iluminar para poder ter uma atitude boa. Né? Eu estive na reunião de escola, reunião de espírita lá no Pestalozzi, e aí tinham umas mães, né, falando da dificuldade que estava tendo com os filhos, da dificuldade, e na hora que ia, a diretora ainda falou assim, gente, não é piegas, façam uma oração naquele momento, que vocês vão ver que as atitudes vão mudando, assim, naquele momento, quando você se pegar, a coisa vai estar resolvida. Talvez nem tanto da maneira que a gente esperava, mas talvez essa maneira que a gente esperava também não seria melhor, né? Então, assim, antes é difícil, mas não é impossível que a gente faça essa oração, porque realmente não é piegas, a solução é muito boa. Por experiência que todos nós já sabemos disso, né? Mas precisa de alguém nos alertar para isso. Depois que eu fui numa reunião recente, que eu me habituei mais a fazer esse processo da oração, os resultados obtidos foram outros, com certeza. Experiência própria. Perfeito. E aí, meninas, vocês não vão falar nada? Maravilha. Vocês Elas são estudantes. Pega o microfone para ela. Nós não fizemos uma apresentação durante a oportunidade agora. Nós terminamos o primeiro ano de Direito, a gente é da Faculdade de Direito de Franca. Estamos conhecendo Direito, né? E a gente teve um professor que já apresentou o tema de Direito e Espiritismo. Aí eu fiquei sabendo, falei, vamos conhecer, né, aprofundar, porque é um tema que tem relevância na hora de uma decisão, na hora de um processo, né? Legal. Ajuda bastante. E você é espírita de nascença? Eu sou simpatizante, estou conhecendo mais. Legal. E é daqui de Franca? Sou de Franca, nós duas. Maravilha. Eu não tenho muito o que dizer, eu gostei bastante do estudo. Eu sou espírita desde quando eu nasci e eu gosto bastante, me ajuda muito a pensar no dia a dia, em todas as relações que nós temos um com o outro. Eu sempre penso muito na doutrina espírita. E eu já fui ao fórum 2 vezes, né? Bom, a minha mãe trabalha lá, então desde criança eu sempre fui. Mas só agora que eu tô usando direito, né? Sou estudante, que a gente vai com uma outra intenção. As 2 vezes que eu fui lá, a primeira eu me senti muito mal, eu senti um clima muito pesado, muito carregado. Até eu pedi pra minha mãe me tirar de lá, porque eu não ia aguentar ficar lá por muito tempo. É assim mesmo. E aí da segunda vez eu já tentei fazer uma oração, né, para tentar tirar todas as coisas, os aspectos negativos, e funcionou para mim. Eu consegui ficar lá um tempo maior e foi muito bom. Então eu gosto muito do espiritismo, ele me ajuda bastante e eu gostei bastante do grupo de estudo de vocês. Nossa, seu também. Sim, agora né? Bom, então tá bom. Ninguém quer fazer mais alguma consideração? Podemos encerrar. Quer falar mais uma coisa, Luiz? Você gostou também? Vai participar com a gente todos os meses aí? Você ajudou muito a fomentar aqui o debate, sua experiência do dia a dia. Pega o microfone.
tem necessidade premente de estudar. Eu gosto de estudar, de ver, de conhecer. Eu estudei bastante, eu tenho conhecimento, tenho formação além de direito e outras formações. Que bom. Eu fiz psicologia também, atuo até um pouco na área. E eu gosto dessa, inclusive desse tema, uma parte do tema que foi tratado hoje, que eu tenho vontade de desenvolver uma obra atravessando o direito e a psicologia, estudando principalmente sobre direito de família e esses ganhos secundários. Eu acho uma área interessante isso, que eu acho que auxiliaria muito no conhecimento e é importante o que ela falou, que esse pessoal precisa ter, principalmente quem está estudando, muita gente vai prestar concurso, ou para juiz, ou para promotor, ou para outras áreas, ou para trabalhar no meio do público. A pessoa precisa trabalhar isso e ter um conhecimento e ter uma visão um pouco mais ampla, porque ajudaria muito. Tem muita gente hoje, principalmente moça nova aí, assumindo as cadeiras de juiz, promotor, que tem uma juizista insustentável. É difícil de lidar, difícil delas atuarem, difícil da compreensão do advogado, das partes. Em compensação, você encontra umas pessoas fantásticas, super espiritualizadas, você vê que ela está ali apta para aquilo, e o juiz não precisa necessariamente agir de acordo com o que está lá na lei. Ele pode transcender isso, ele pode discutir, ele pode conversar, ele pode suspender, ele pode não aceitar. Essa coisa que foi dita hoje sobre casamento para separação, tem promotor que ele nem chama mais o casal para dentro da sala dele, nem chega perto, ele espera na porta e concorda com a decisão. Outras coisas que eu acho ridícula, eu tenho vontade de falar, um dia eu ainda vou acabar falando. Você está participando de audiência de família, eu passo muito, está fazendo família lá embaixo, o mesmo promotor estava presente, concordou com ele, não estava aqui. O promotor não participa da lei. Ele não participou, ele não viu, embora ele está recebendo para isso, né? Só que ele não participa, ele não está lá, devia estar lá. Era obrigação dele, porque nenhum juiz faz audiência o dia inteiro, né? Então ele tinha que estar lá junto com as audiências, e a hora que ele saísse, ele falou: não, isso aí não tem importância, não é só uma separação. Mas para as pessoas envolve diversos outros fatores, como alguns juízes. Estão discutindo 15 mil reais, isso não vale nada, não vale para ele. Para outras pessoas, talvez é a vida dela. Verdade. É tudo que ela tem, tudo que ela almeja, é o que está ali. E infelizmente muitos julgamentos. Uma das coisas que me assustou muito de jeito sobre família mesmo. Eu estava um dia eu estava fazendo estágio no direito ainda. Entrou um casal para fazer separação. A secretária do juiz, a escrevente do juiz, fez a separação. O juiz não apareceu na sala. Do lado a gente ouvia os gritos, os berros do juiz, junto com um filho e um pai, que o pai tinha pedido a busca e apreensão do carro dele, que estava com o filho. A discussão era essa. Eu estou vendo aquele homem quietinho, o senhor simplesinho, eu perguntei para ele depois que terminou, está certo, o senhor não falou nada, o senhor não manifestou, o senhor está de acordo com a separação? Ele falou assim: eu não queria separar não, mas ela quer. Quer dizer, me deu uma dó. Eu falei assim, uma irresponsabilidade por parte do juiz, das pessoas que estão ali dirigindo o direito, né? Que não fizeram nada. Talvez se alguém puxasse uma conversa, talvez podia estar junto até hoje. Ele falou assim: eu não queria separar não, mas ela quer separar. Quer dizer, e quem fez toda a documentação foi a escrevente. O juiz não fez nada. Eu, começando o direito naquela época, olhei aquilo, falei: caramba, olha a visão que se tem. Depois você acaba até acostumando com isso. Mas eu acho que, pelo menos da sua parte, do lado que você está, você deve fazer alguma coisa, prestar atenção, para que talvez não se cometa erros aí, porque às vezes nunca mais vai ser reparado, né? Que por conta, às vezes, da falta até de humanização das coisas, né? Muita situação acontece, passa e não se discute. E alguns juízes, ontem, por exemplo, eu fiz várias conciliações interessantes. Tem uns juízes da Justiça Federal que eles puxam a conversa minha, eles conversam: o senhor entendeu direitinho? O senhor sabe o que está acontecendo aqui? São pessoas muito simples. O senhor sabe o que vai acontecer? O senhor sabe que o senhor está sendo aposentado? O que vai acontecer com a gente? O valor que vai receber? O senhor sabe quando vai receber? Como fazer? Eles perguntam, fazem questão da situação. Já um outro, muito estranhamente, se eu fosse juiz, eu não faria. A mulher entrou sentada numa cadeira de roda, com a cabeça virada para cá, de olho fechado o tempo todo. Ela era autora e não estava interditada. Ele formalizou um acordo, aceitou o acordo, a mulher entrou muda e saiu calada. Não pode, né? Perante a lei não pode. Mas como eu sabia que era de interesse dela, ela não ia, naquele momento ela não ia poder manifestar mesmo, estava sob efeito de medicamento forte, ela não tinha como se manifestar, por aquele interesse, tudo bem, passou.
mas não devia ter feito. Então, a senhora volta numa situação que você tenha mais consciência para poder estar aqui, né? Ou senão a senhora alguém interdita a autora, depois vocês voltam para discutir. Mas não, passou. E passa, assim, acaba passando muita coisa e infelizmente, muitas injustiças. Interessante. Esse mesmo um dos objetivos da AGE é trazer para os profissionais de direito esse alerta mesmo, né? Esse resgate da sensibilidade, humanização da justiça, né? E do operador. É interessante, para quem está estudando também, é que o pessoal não passa muito isso. Eu acho que a faculdade passa muita coisa boa e tudo, mas passa muita mentira também. Coisa que não acontece. Fantasia, eles fantasiam muito a profissão, o jeito de agir, como que vai ser as coisas. Eu acho que nada melhor do que quem está estudando ir para a prática. Mas para a prática, lá você vai aprender como é que isso funciona e se coordena o direito. Porque tem muita ilusão, né, daquilo que é a realidade, do que vai ser. E olha, envolve muitas e muitas vidas. E às vezes cria um caso lá que vai ser resgatado, sabe Deus quando, né, quanto tempo lá para frente, né? Que podia ter modificado toda uma situação ali, né? E às vezes não acontece. Mas é importante. É isso aí. Bom, vamos tentar fazer a nossa parte, né? Por isso que nós estamos aqui, vamos fazendo todo o esforço para mudar esse quadro aí, né? Para as meninas aí, ó. São o futuro aí do direito. Estamos aqui. Então tá bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Eu pediria ao nosso querido irmão que fizesse a prece de encerramento. Então. Nós mais uma vez elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecemos aos Espíritos protetores desta casa, aos Espíritos afins desses estudos, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em momentos tão produtivos, de diálogos, de interpretações sobre as mais variadas faces do direito que envolvem as condutas humanas e a necessidade permanente de uma humanização, de uma aproximação com a espiritualidade, com a oração, sempre na dependência de bênçãos divinas, para que as nossas tarefas diante da sociedade, diante da profissão que nós abraçamos, seja com o intuito de cumprir os mais elevados processos civilizatórios e de humanização. Nós agradecemos a Deus, a Jesus e aos espíritos dessa casa por esses momentos tão elevados de presença espiritual e, sobretudo, de engrandecimento de uma causa que valoriza enormemente todos os comportamentos humanos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por encerrado mais essa reunião desse grupo da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Que assim seja. Assim seja.